Ah. Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Tem alguém aí? Por favor, deem sinal para a gente. Hoje atrasamos um pouco. Atrasamos não, eu atrasei. Para variar, Boa né? noite, Dani. Boa noite, doutor José Guilherme. Boa Muito noite, bom. doutor José Guilherme. Muito obrigada pela participação. É um prazer tê-lo aqui conosco para fazer uma bagunça hoje na quinta-noite, no dia da live do Obrigado. Eu que agradeço. A Maria, se quiser fazer a abertura aí oficial. Tudo bem. Boa noite, então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Vibrar. Doutor Guilherme, boas-vindas a mais uma live também, né? Já é um parceiro do Vibrar. O doutor José Guilherme é médico, né? Neurologista de distúrbio do movimento. Atua no Hospital de Doenças Tropicais, HDT, de Goiânia, né, doutor? Exatamente. Seja bem-vindo. Nada melhor que a própria pessoa falar dele mesmo. Pode se apresentar, doutor. Não, é isso aí mesmo. Acho que essa apresentação está maravilhosa. Não, tem um detalhe que eu não contei. Segundo a minha mãe, o doutor José Guilherme é oftalmo também. Exatamente. Ele é um informação nova. Não sei por quê. Mas a minha mãe é apaixonada com ele. Não sei por quê, né? Imagina. Nunca entendi isso. Mas tudo bem. Dani, boa noite você também, que eu não acho que boa noite, Maria. Dani, obrigada pelo convite e também para participar junto com você. Você faz parte da família, está em casa. Então, é uma live especial. Uma live especial. A parte 1, fala aí, Maria, porque a parte 1... A parte 1 nós vamos falar da parte do tratamento humanizado. Nada melhor que um especialista falar sobre a importância do tratamento humanizado. E a parte 2? A parte 2, a parte do bate-papo, que são as perguntas, né, que as pessoas vão participar. E tirar suas dúvidas, né? Porque eu acho que dúvidas irão surgir. E aí o doutor vai responder conforme, né, doutor? A necessidade também, o andamento também, que também a live tem um tempo no ar, né? Então, às vezes pode ser que aconteça de não conseguir responder todas as perguntas. Então, né, Dani, conforme vai surgindo, a gente vai colocando. Mas a se gente não for porventura, não... Pessoal, só para colocar, quando o doutor começar a parte 2, para colocar só então aí as perguntas, para não ficar muito para trás e a gente ficar perdido depois para achar. Porque vai acumulando e aí fica complicado. Às vezes tem muitas perguntas e às vezes não conseguimos atender toda a demanda. Então, para as pessoas não se sentirem ofendidas, que a gente vai procurar atender, né, na medida do possível, né? Sim. Gente, desculpa a minha touca, a Carol falou que eu tô bonitinha. Eu tô com touca de maloqueira, porque eu arrumei a cara e fiz o cabelo. Que detalhe. E eu tô com a mesma touca que eu encontrei o Nicoleles. Uma vez eu fui na biblioteca e encontrei com ele. Eu tava assim, tipo, nossa, igual a maloqueira, encontrando lá, tretando o Nicoleles. Então é isso, doutor. Desculpa, pode falar, Maria. Imagina. Então é isso que... Deixa eu mais adentro, então posso dar live, a gente continua falando, viu? Não, o senhor pode começar a falar a parte 1 sobre a questão do atendimento humanizado, o que o senhor pensa, como é que o seu atendimento é humanizado, que eu sei. Então, assim, como é que é a receptividade dos pacientes em relação a isso? Como é que é? Explica pra gente, conta a sua experiência. Então, eu acho que, assim, você nunca sabe quando vai entrar um paciente com Parkinson lá para você, né? Às vezes você sabe pelo jeito de andar, né, dependendo da fase, enfim, mas você nunca sabe. Então, não tem outro jeito a não ser você tentar humanizar todo mundo o tempo inteiro, todos os atendimentos. Isso é difícil, né? Porque a gente também nós temos nossos problemas pessoais, é natural que você não esteja num dia bom, mas isso não pode adentrar para o consultório, né? Então, quando você coloca o jaleco, hoje em dia é o jaleco descartável por causa da pandemia, quando você coloca seu jaleco, você tem que deixar seus problemas para trás, porque o problema do outro que está te procurando é muito maior do que qualquer coisa que você esteja passando. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O médico, né, a pessoa que está atendendo, o profissional tem que se limpar de todos os problemas e deixar fora do consultório. E aí, depois disso, é a receptividade, né? Eu trabalhava muito com sorriso, muito com olho, que tá difícil hoje, não tem como a gente, né? Trabalha tem que fazer aquela máscara com plástico assim na frente. Exatamente, só que aquela não protege, né? Ela não é tão protetiva para o médico, né? Então, não dá para usar. Então, a expressividade, você receber com um sorriso, isso ajuda, né? Parece besteira, mas o cara tá lá, tenso, você não sabe o que ele
pode reclamar para você, e você chegar com um bom dia, uma boa tarde, né, receber na porta, mudou muito, mas receber na porta é importante, cumprimentar é importante, um sorriso é importante. Eu sempre tento fazer alguma piadinha, né, nem sempre dá certo, alguma piadinha com o nome da pessoa, ou com o filho, ou com... nem sempre dá certo, mas a gente tenta para quebrar o clima, porque o cara tá tenso, né? Então, mas como é que é o cumprimento agora? Porque antes você tava a mão, agora como é que faz? É o cotovelo? Dá uma cotovelada no paciente? É o cotovelo. Você fala, ó, não vou te cumprimentar porque para não te passar nada aí, dá uma cotovelada e tal. Às vezes os mais velhinhos não entendem, né? Velhinho com Alzheimer, por exemplo, não entende, tá? Ele quer porque quer abraçar, tirar a máscara, mas são tempos difíceis. Mas enfim, eu acho que a receptividade é o primeiro, né? Você abrir a porta. Porque para você entrar no consultório, o cara tá lá sentadão, escrevendo, anotado. É diferente de você entrar no consultório com o cara em pé na porta. Parece uma besteira, mas faz uma diferença, né? O cara levantou para me receber. Eu acho isso muito legal. São pequenos gestos, né? E depois ouvir. Tem uma pesquisa que saiu. Você sabe quantos minutos o médico já interrompe a fala de um paciente? Você fala, o que te trouxe aqui? O paciente começa a falar. Quanto tempo depois, em média, vocês acham que o médico interrompe o paciente? Quanto tempo vocês acham que ele deve? 30 segundos. Segundos? E você, Izipá? Uns 40. Vamos colocar uns 40 segundos? Então, 15 segundos. Nossa! Não é a média. Não dá tempo nem de falar oi, né? São 15 segundos. Quando você fala assim, ó, o que te trouxe até aqui? Então, eu vim aqui porque eu tô com um tremor na minha mão. Mas esse tremor começou quando? O cara já interrompe na hora. Então, são 15 segundos de média. Então, o ideal é você deixar o cara falar, deixa o cara falar do jeito dele. Primeiro ele vai falar um monte de coisa, depois você vai tentar conduzir. Então, são coisas que não tem muita fórmula, mas é que você vai adquirindo ao longo do tempo. Geralmente é um cara que está ansioso, né? Os parkinsonianos são bem ansiosos, né? Geralmente ele já está ansioso, ele quer descarregar, tudo. Então, deixa o cara falar, deixa ele falar, depois você tenta direcionar. Mas eu acho que são essas pequenas coisas, sabe? Um outro aspecto que é muito importante é o toque, também não está podendo falar, né? Mas o toque às vezes é importante. O toque na mão, às vezes um toque no ombro. Ó, eu estou sentindo, eu sei a sua dor, eu imagino o que você está passando, mas continua contando aí, fala para mim o seu problema. Então o toque também é muito importante. Então veja que nesse momento de pandemia as coisas estão muito difíceis, né? As pessoas com doença de Parkinson têm uma tendência a piorar na pandemia, porque piora a ansiedade, a depressão, muitos não fazem físio, nem fono, nem TO, enfim, porque não pode sair de casa, porque tem medo. Eu mesmo tenho medo de sair de casa. Então, tem piorado. E o atendimento médico também não está conseguindo ser tão humanizado. A gente tem que improvisar. Eu estou colocando um crachá no meu... para a pessoa lembrar de como eu sou bonito, por exemplo. Eu deixo um crachá, eu deixo uma foto, isso ajuda. Às vezes, eu tento fazer um pouquinho essa humanização. Mas está difícil, são tempos difíceis, mas é transitório. Daqui a pouco as coisas vão melhorar. Então, eu acho que começa daí. O jeito de receber a secretária é muito importante, né? Tanto no SUS quanto no particular. No SUS é mais difícil, que a gente não tem muito controle. No privado é um pouquinho mais tranquilo. A secretária tem que ter uma receptividade muito boa, tem que estar disponível, tem que estar sorrindo também. Então começa por aí, né? Só interromper um pouquinho, o pessoal que está entrando agora, a gente está na parte 1, que o doutor está falando sobre a importância do atendimento humanizado, e depois a parte 2 a gente vai começar as perguntas, né? E então a gente pediu no início para o pessoal dar uma segurada aí, para depois, quando começar a parte 2, a gente não ficar tentando resgatar e se perder. Porque aí começa a acumular as mensagens e fica um pouco difícil. Por favor, doutor. Então, acho que essa parte é super importante, né? Uma outra importância é você adquirir a confiança do paciente. Isso faz parte da humanização, né? Você ter confiança. Olha, eu sei que é difícil, eu imagino, né? Eu imagino que é difícil para você. Ninguém consegue sentir a sua dor a não ser você. Eu não tenho a doença, então eu não tenho como ter 100% do que o senhor está sentindo, mas eu sinto a sua dor. E você precisa deixar claro, né, que o tratamento é a longo prazo, que ele não pode pôr toda a esperança só no médico e na medicação, porque se você focar tudo para você pode gerar uma frustração do paciente. Às vezes o cara sai de lá e fala, nossa, se eu tomar esse remédio, eu vou melhorar. O médico falou que eu vou melhorar, mas não é só isso, né? Todo o estilo de vida. Geralmente a expectativa fica em cima do médico, né? O médico vai me tirar, o médico vai me trazer a solução, o médico vai conseguir tudo, e aí quando não acontece gera frustração. E o Parkinson é uma doença que a longo prazo pode causar frustração, porque
a doença continua evoluindo, mesmo com a medicação, mesmo com o tratamento. E aí chega uma hora que você fala assim, aquele médico não está resolvendo o meu problema. Aí começa a pipocar, né? Vai mudar. No início já é assim, né? Porque a gente... Sim. Eu já tive vai pro ortopedista, vai pro... Não, né? não, e não é só isso, assim, quando recebe o diagnóstico, a gente começa a procurar os médicos para receber outro, porque a gente não aceita o diagnóstico. Sim. Então a gente quer outro. Então, razão. aí fala, não, aquele médico não é bom, vou em outro. Eu perdi a conta de quantos médicos eu fui. E assim, e muita gente relata isso, né? Então, esse início, né? Acho que dar o diagnóstico para o paciente deve ser a pior coisa. Não sei como é que é a sua experiência. É difícil dar o diagnóstico e o mais difícil é fazer um reforço positivo. Porque parece que, para a maioria dos pacientes, eu imagino, que o mundo dá uma desabada, né? Porque a população ainda tem aquela mentalidade do velhinho com Parkinson, encurvadinho e lento, é isso. Né? Então, essa é a mentalidade. O mundo cai, principalmente em jovem, né? Quanto mais jovem, mais difícil o diagnóstico. O cara já está pensando daqui 2 anos, muitos falam para mim, daqui 5 anos eu vou estar na cadeira de rodas. E não é assim, né? Então, você precisa, nesse primeiro momento, depois do diagnóstico, você já tem que emendar de fazer um reforço positivo. Ó, é assim, é assado. Você não vai conseguir melhorar 100% em um mês só com remédio, não é assim. Uma outra coisa que faz parte da humanização é você explicar que as medicações são complexas, né? A medicação é muito complexa. Você não pode começar de uma vez nem retirar de uma vez. Então, às vezes, o paciente volta mês a mês, com 3 meses, ele fala, doutor, melhorei só 40%, 50%, eu queria melhorar mais. Eu falei, mas calma, a gente está subindo, você tem 70 anos, eu não posso iniciar uma droga, entendeu? Que é de efeito central, né? O pessoal não tem muita informação. Isso faz parte da humanização, né? Deputado Ricardo Izar, obrigado por estar presente aqui na nossa live. Prazer, muito bom tê-lo aqui conosco. Pode continuar, eu estou interrompendo demais, né, gente? Não, é bom, porque senão fica muito cansativo. E eu preciso saber o feedback de vocês. O meu foi assim, por exemplo, da Easypato. Como que eu te chamo? Mariazinha? Fica à vontade, doutor. Easypato, EasyDuck. Eu não conheço a sua história aprofundado, né? A da Daniele Yanzer, que virou Lanzer, eu conheço um pouco mais. Eu queria saber como é que foi que você recebeu o seu diagnóstico? Foi de forma como? Porque eu pego essas histórias para eu aprender também. Essa live, ela é uma live muito assim, importantíssima. O primeiro diagnóstico meu foi errado. Ele foi... primeiro momento, eu fui perdendo a mobilidade, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu sempre fui muito ativa. E aí eu comecei a ter dificuldade para certas atividades simples. E a minha irmã veio a Rio Preto, ela falou assim, não tem alguma coisa errada com você. Até então ela achou que fosse um AVC, porque o meu lado direito estava totalmente comprometido. E eu não conseguia mais escrever, fazer as minhas atividades de rotina. E aí eu fiz uma ressonância, nessa ressonância que o médico, esse neuro tinha pedido, né? Só que ele começou a tratar como fibromialgia e como falta de força muscular e estresse, por ser professora. E aí pediu um exame chamado eletroneuromiográfico. E eu fui fazer esse exame. Só que a médica que foi fazer o exame em mim, ela era especialista em distúrbio do movimento. Assim que eu entrei no consultório para poder fazer esse exame, ela falou para mim assim, o que você tem, esse exame não vai mostrar. Só que meu fisioterapeuta já tinha me dado umas dicas de alguma coisa que não estava coerente, sabe? E aí ela colocou as observações dentro do exame, voltei. Aí é onde vai entrar a parte da parte que não foi sensível, sabe assim, a falta de humanismo. Eu não fui nem sentada para conversar. Simplesmente ele abriu o exame, falou para mim, você tem Parkinson. Só que eu também, para mim, essa palavra era fora do meu cotidiano, porque era uma coisa fora do meu real. Aí, onde eu conheci a Dani. Mas só que eu não me desesperei. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, de buscar informações. E eu queria entender se tinha mais alguém com o mesmo sintoma. Só que a outra médica falou assim, não, me falou para mim assim, você volta no seu médico, mas você procura esse. Voltei, fiz tudo o que ela falou. E ele passou o remédio para mim, tratar como Parkinson, você tem Parkinson. Mas não me explicou nada, não sentou, não conversou. E aquilo ficou na minha cabeça, meu esposo estava comigo. Dentro do carro eu coloquei assim, eu sempre fui uma pessoa de muita oração. Eu falei assim, Deus, será que tem alguém na face da terra com a mesma idade que eu? Aí eu coloquei no YouTube, pessoas com Parkinson com 36 anos. Aí apareceu o vídeo da Dani, onde ela dá um depoimento que ela reverteu a situação, sabe? E aquele vídeo foi, assim, fundamental para mim poder sair daquela situação com clareza. Mas ela tem muito mais, né?
Ela não tem. Para de acabar comigo, doutor. Não, mas na época que eu recebi, eu tinha 36. Tá bom. Aí, eu conheci a história da Dani. E eu entrei em contato com ela através do Messenger. E eu achei que a Dani não ia entrar em contato comigo. Falei assim, ela não vai entender, é uma pessoa que é estranha. Mas que eu joguei um turbilhão de informações. Que é assim, quando você recebe um diagnóstico, você fica perdido. Sabe assim? Porque eu não fui acolhida. Você entendeu? Eu, tipo assim, me jogou uma informação. Como você acha que o médico deveria ter te falado? Porque você tinha Parkinson, certo? Primeiro falou que tinha Parkinson. Eu não sabia o que era Parkinson. Então talvez você não fosse o jeito de falar, você tem Parkinson, mas é o pós. Ele te falou e tchau, toma isso aqui e vai embora. É isso? Não, foi assim, exatamente comigo, a mesma coisa. Só que eu tava sozinha. Ele sentava assim, ó, é uma doença, eu não sabia nem que era doença degenerativa, que era progressiva, que tinha um tratamento complexo, e por aí vai. Mas aí eu busquei a Dani e joguei um turbilhão de informações em cima da Dani. Eu já me projetei na realidade dela. Aí ela falou assim, calma. Foi onde eu falei assim que o Vibrar tem esse papel importantíssimo. E eu falei assim que eu sou muito grata a essa casa. Porque ela falou assim, calma, cada um tem o seu Pax, cada um tem seu tempo. Eu vou conversar com você, vou te passar meu WhatsApp. Isso ela passou. Então, eu não tive depressão, mas eu tive crise de ansiedade fortíssima. E tenho ainda, faço tratamento. E ela me acolheu. Ela falou assim, ela me falou, então tudo que eu sei sobre a doença de Parkinson foi mediante ao Vibrar e mediante a Dani. Então, aí depois, fez todo o processo, eu fui para outro médico. Esse outro médico, ele não fechou o diagnóstico, ele tratou com parkinsonismo. É rapidinho, vou sintetizar. Parkinsonismo. 1 ano e meio de mapeamento. Foi, mais ou menos. Aí ele fechou o diagnóstico, ele fez todos os procedimentos, e aí eu estou hoje com outro médico. Esse outro médico tem o mesmo comportamento que o do Dr. José Guilherme, humanizado. Ele vai buscar o paciente lá no sofá, ele vai conversar, ele senta. E é um médico muito especial para mim também. E é isso. E aí eu estou em tratamento, graças a Deus, tento caminhar. Desculpa, então, talvez. Então, não, é assim, porque a gente tem que aprender também. Então, interessante que talvez não é o fato de te falar, você tem Parkinson porque você tinha, mas é o pós, né? A explicação, isso. É te acolher. Infelizmente, quando você dá o diagnóstico de Parkinson, não pode ser uma consulta rápida, porque vai demorar para a ficha cair do paciente e aí ele tem que ficar no seu consultório. Você tem que tirar todas as dúvidas, você tem que fazer reforço positivo. Não demora 15 segundos. Hoje em dia, é diferente você dar o diagnóstico hoje do que quando em 1980, que você só tinha praticamente o Prolopa, sabe? Então, são essas coisas que você tem que mostrar. Só que você tem que ter conhecimento para isso. Você tem que mostrar o futuro, porque eles vêm com de pesquisa que saiu ontem, você está lá 8 da manhã, saiu uma pesquisa às 2 da manhã, doutor, eu vi, falei, pô, mas são 8 da manhã, calma, esse ainda não vi. Eles te perguntam, são pacientes geralmente estudiosos. Eles são bem estudiosos. E a forma como você dá a notícia e o pós, eu acho que o mais importante até é o pós. Olha, você tem Parkinson, aí você já emenda em tudo. É assim, é difícil às vezes o diagnóstico. Em paciente jovem, a gente tem medo. Quem nunca viu um paciente jovem com Parkinson fica com medo de falar. E você pode ser sincero, olha, tudo leva a crer, a sua história, que pode ser a doença de Parkinson. E aí você começa, por conta disso e disso, eu preciso te acompanhar. Eu já tive pacientes que foram em mim e não confiaram por causa dessa cara minha e foram em outros médicos. Às vezes médicos até mais renomados que eu na cidade. Mas acabam voltando simplesmente pela forma como a gente conversa, pelo acolhimento. Então nem sempre, às vezes, o remédio, o conhecimento técnico vai segurar o paciente. Pelo que eu vejo hoje em dia, principalmente nessa doença, que é uma doença muito complexa, o que segura é a relação. Porque às vezes você... a escuta, exatamente. Às vezes você valorizar... Afinidade, sabe? Afinidade. Exatamente. Porque assim, a gente já está numa situação vulnerável. E se você não tiver aquela sensibilidade do acolhimento, da escuta, eu acho que é uma das coisas assim, a medicação é necessária, sim, mas se eu não tiver uma afinidade com o paciente, muito dificilmente vai ter uma boa relação e um resultado satisfatório no tratamento. Exatamente. Porque os efeitos colaterais vão acontecer com qualquer médico. É inevitável. É inevitável, você vai ter. O que acontece muito, por exemplo, com vocês é ver o vizinho, né? Você vê o vizinho com Parkinson, pô, mas o meu vizinho tá tomando isso e tá super bem, por que você não me passa? E se o médico ficar de forma agressiva, às vezes o médico não gosta de ser contestado. Fala assim, ó, o tratamento é esse, eu que sou o médico, eu que passo. Não é assim. Você vai explicar, olha, porque ele tem essa idade, porque ele é desse jeito, ele trabalha, você trabalha, enfim. Você tem que explicar, você não pode ser o dono da razão. E a gente erra também, né? Então, a gente tem que tomar muito cautela. Quando eu recebi, a gente teve sorte, Maria, de ter recebido o diagnóstico do jeito que a gente recebeu, porque tem gente que ainda, eu já ouvi relatos de pessoas que receberam o diagnóstico do médico falar assim, pessoas, né, com um companheiro assim,
seu esposo vai cair numa cadeira de roda logo mais. O futuro dele é ficar acamado. Então, assim, além de não ter nenhum acolhimento, ainda joga a pessoa assim, quase dentro da cova, praticamente, né? E joga pá de terra em cima, para ter certeza que está enterrando. Mostra é impressionante. Né? Porque é impossível a gente prever, né? Assim, e a questão assim, tipo, tudo bem, pode conhecer muito de Parkinson, da parte de neurologia, mas e o do ser humano, né? Porque tá lidando ali com pessoas que têm sentimentos, que têm uma vida, têm uma história. Não é assim, mas simplesmente aí eu acho que o problema não é ele, não é o fato dele ser médico, o problema é o ser humano. Então, provavelmente ele seria assim em qualquer profissão que ele exercesse. Ixi, caiu. Não, foi só para mudar, então, para deixar você no meio. Provavelmente ele seria assim em qualquer profissão. Porque senão a gente também estereotipa o médico. Na verdade, é o ser humano que é assim. Não, eu falei neurologista porque no caso do Parkinson, não, o diagnóstico é o a gente vê muito. Só que o problema, Dani, a gente não aprende na faculdade. Como mudar? A gente não aprende isso. A gente aprende o diagnóstico e um abraço. E aí você vai se espelhando. Eu acho que quando a pessoa sofre na pele alguma coisa, alguma internação de alguém prolongado, algum caso grave na sua família, ele acaba sendo um pouco mais diferente no diagnóstico. Tenho certeza, por exemplo, se eu for casado com uma pessoa que tem Parkinson, eu vou ter uma sensibilidade muito maior com quem tem Parkinson, né? Se eu vir 50 mil pessoas com Parkinson na minha vida, eu vou ser muito mais sensibilizado com isso. Eu acho que isso é um pouco de problema do ser humano mesmo, sabe? Isso é muito ruim. Já tá tendo briga aqui do pessoal querendo o senhor em cidades diferentes, aí eu falei primeiro, aí então já tá quebra-pau aqui. Não, mas vamos lembrar o doutor José Guilherme. Tem muito médico bom, você conhece uns 300 médicos aí. Mas o que o doutor falou a respeito do comportamento, eu acho que essa questão da escuta é muito importante e está na essência do ser humano. Então, em qualquer profissão que a pessoa for desempenhar, ele tem que ter esse olhar da acolhida, porque a pessoa tem que se sentir inserida, independente do que ele for fazer. Hoje, assim, o que falta no ser humano que eu percebo em tempos atuais? A empatia, se colocar no lugar do outro por um segundo, sabe? Não ter o auto-julgamento, o autoconceito. O que acontece? Nós, principalmente para as pessoas portadoras de Parkinson precoce, jovem, a gente tem muita dificuldade diante da sociedade. Para você tem que, às vezes, abrir um livro para falar, não, eu tenho uma patologia assim, porque as pessoas não acreditam. Você tem uma aparência jovem e tem uma doença que te acomete, te condiciona. Eu falo assim que o Parkinson não me limita, me condiciona. Eu vou tocar minha vida do mesmo jeito. Exatamente. Mas assim, a gente precisa ser visto com um olhar respeitoso, eu vou falar, humanizado, vamos usar a palavra correta para hoje. Mas isso só vai acontecer quando a população conseguir ter essas informações, igual o Vibrar com Parkinson faz. A conscientização. Exatamente. Enquanto a população não tirar isso da cabeça, que é uma doença de velhinho, que o cara vai para cadeira de roda daqui 2 anos, as coisas não vão mudar. E às vezes, se você pegar um neuro que não é especialista em estudo de movimento, ele pode falar isso para o paciente mesmo, de forma equivocada. Uma outra coisa que acontece muito da nossa classe é ver sempre o paciente de cima. Então a gente está em cima, o paciente está lá embaixo e as coisas só vêm de cima para baixo. Então às vezes o paciente fala, doutor, eu tive coceira na mão com o Prolopa. Não, mas o Prolopa não dá coceira. Não, mas calma, talvez nessa pessoa teve essa reação em comum. Sim. Escuta o cara, você nunca viu isso, mas escuta. Vê se pode ser verdade mesmo, pode ser da medicação. Quem tem a doença sabe muito mais do que quem lê a doença, né? Às vezes ele não sabe se exprimir, explicar, mas ele sabe o que ele está sentindo. Então isso acontece muito, a gente olhar de cima a pessoa, isso não é bom. E tem muito paciente também que já me relatou que tem vergonha de fazer as perguntas para o médico, porque o médico é sisudo, ou briga, ou não dá atenção, ou não escuta. Então, assim, é uma relação que teoricamente vai perdurar muito tempo, né? Porque a doença é crônica sem cura. Você sabe onde que acontece muito isso? Na mulher de meia idade, 55, que está tendo problemas sexuais por conta da doença de Parkinson, por exemplo. Isso é bem comum. Até incontinência urinária também, incontinência urinária, exatamente. Isso acontece muito comigo, porque eu sou jovem, né? Eu sou 20 e poucos anos. Então, isso acontece muito comigo. Então, às vezes ela é travada, e aí a forma de eu quebrar isso é falar, às vezes, em tom de um pouco mais um tom mais leve, sabe? E aí, você já tá com incontinência? Isso vai acontecer em algum momento. Você tem que me contar assim, pode ter vergonha, minha mãe é da sua idade, eu quero cuidar de você igual da minha mãe. Já quebra esse vinho que ela já. Ué, mas espera aí, como é que ele sabe disso? Então, às vezes, quebrar essa dureza da consulta, né? Por isso que eu sempre gosto de começar a consulta com alguma piadinha, alguma coisa mais leve. Senão a pessoa não vai. Claro que não é na primeira, segunda ou terceira consulta que a pessoa vai se abrir para você. São
são coisas de tempo, né? Tem paciente que demora um ano para contar coisas íntimas, né? Mas então essa empatia, você valorizar o sintoma do cara, você sentir a dor do cara, isso tudo é muito importante, muito. E faz parte do tratamento, né? O senhor já se emocionou com algum paciente? Ah, já vários pacientes, vários. Nossa senhora, muitos pacientes. Porque, assim, quanto mais jovem, para mim, eu acho mais difícil a assimilação do paciente. Porque, às vezes, quando pega um paciente de 80 anos, eu acho que ele fica assim, já vivi uma vida muito boa, eu tô aqui, e essas coisas acontecem. Quando é mais jovem, o cara automaticamente, pela má formação que a gente tem, a gente não tem campanha na TV para falar como é que é a doença de Parkinson. Então, a pessoa automaticamente vai pensar, puxa, daqui 5 anos eu estou inválido, eu estou com 45, eu estou com 50 anos. Então, sabe, já teve assim, cara empresário, mega empresário na região, cara multimilionário, a hora que recebeu o diagnóstico, o cara desabou. Falou, nossa, mas acabou minha vida, eu tô com 30 empresas. Não, calma aí, acabou porque... A sensação que vai definhar, né? Exatamente. Aí você vê um cara que é o chefe da família, aquele homem mesmo, completamente machista, o cara desaba na sua frente e chora igual uma criança, com 56, 57 anos, sabe? Fala, puxa vida, esse cara... E é interessante porque esse cara, especificamente que eu tô dizendo, ele mudou, né? Ele começou a tratar melhor os funcionários, ele mudou completamente quando recebeu o diagnóstico. Primeiro ele ficou muito triste, mas depois ele mudou a personalidade, né? Falou, puxa, tem que dar mais valor à vida, mais valor às pessoas. Isso então, é legal de ver também, né? Isso vê muito, como a pessoa muda a personalidade, né? Leva um tempo... acho que é um modo de ver a vida, de encarar as coisas, muda os valores, né? Acaba exatamente. E você tem que estar ali para fazer esse reforço, né? Falei, não, cara, vamos lá, não deu certo com essa, nós vamos tentar outra. Você tem que fazer esse reforço positivo, né? O que acontece muito comigo especificamente é a dúvida. Quando a pessoa é mais velha e não me conhece, eles não confiam muito. Então, geralmente, eles giram na cidade, isso é bem comum. E eu não fico chateado. Eu acho que é importante o cara ter uma segunda opinião. Ele gira, mas acaba voltando simplesmente pelo relacionamento. Às vezes a medicação é a mesma. Tem paciente que eu pego e eu não falo, cara, o médico estava perfeito, não vou mudar nada. Só vamos ficar aqui. Agora eu vou te explicar que você tem que melhorar o intestino. Você sabia? Não, tem que melhorar o intestino. Tem que melhorar o intestino. Sua pele está assim por causa do Parkinson. Você sabia? Não sabia. Então, essas outras coisas... Intervalo da dose, aquelas intervalo da coisinhas. Dose, o wearing off, exatamente. Você acorda, sua cama tá toda bagunçada? Tá bagunçado. Teve dia até que eu caí. Uma vez eu dei um soco na parede. Você sabe por quê? Então, essas coisas que não são remédio pílula, mas são remédios, às vezes, para conhecimento. Conhecimento é remédio, né? Então, isso é uma forma de humanizar. Então, humanização é tudo isso aí. Eu acho que a informação no Parkinson é uma parte primordial. A informação no Parkinson é porque é uma doença extremamente complexa, multissistêmica, né? Então, não dá para ser uma consulta de 5 minutos. E uma outra pergunta, assim, para manter o paciente, porque com o tempo, às vezes, acontece um desgaste emocional, né? As variações emocionais também, psicológicas. Como manter esse paciente sempre engajado? O senhor tem alguma técnica, assim, ou é só mesmo a conversa, o acolhimento? Isso faz muita diferença. Às vezes você tem que ser duro. Primeiro, você tem uma coisa que é muito importante, você tem que ter um familiar como seu companheiro. O familiar dele, ou esposo, marido, filho, tem que ser o seu companheiro. Porque ele junto, além dele denunciar as coisas que ele faz de errado, ele é um incentivador também, te traz as informações e te apoia. Porque, por vezes, o paciente perde a razão, né? Então, se ele tiver numa fase muito descompensada do ponto de vista psiquiátrico, ansioso, depressivo, que é comum, né? Pô, o cara tem uma vida lá e, de repente, tem um diagnóstico, ele acha que vai ficar super mal. Então, ele entra numa depressão e ele não faz o tratamento direito, começa a se revoltar contra você. Se você tiver um familiar... O familiar ajuda esse paciente a ver de fora, porque ele é como se fosse um juiz ali para ver que você está tentando ajudar. E outra forma, você tem que ser ríspido. Às vezes você tem que ser ríspido. Ó, cara, o que eu estou te falando não é brincadeira, não é uma doença simples. Se você se entregar, não fizer físio, fono, como você está fazendo, por exemplo, não for um psicólogo, não se dedicar, infelizmente você vai piorar muito mais rápido que o normal. Você vai chegar com 70 anos com uma aparência de 80 anos. Doutor Gui, voltou. Vai do pau aqui. Voltou. Então, às vezes você tem que ser duro, não tem jeito. Você tem que falar, cara, você tem que seguir. Você pode se... Eu uso muitos exemplos, né? Ó, eu tenho um paciente assim assado. Às vezes até mostro um vídeo de paciente. Ó, esse paciente aqui, o jeito que ele estava e olha o jeito que ele está.
porque ele se dedicou, você estava no caminho certo. Então, nem sempre a humanização é só bonitinho com flores. Às vezes você tem que ser ríspido e ser duro. E no final, às vezes até eu falo, pô, cara, desculpa, hoje eu peguei pesado com você, mas era o dia que você precisava. Aí eles até, não, hoje realmente eu precisava, tá, agora eu vou voltar. Então, às vezes você tem que ser duro. E aí você tem que ter esse feeling, né? Não tem muita receita, né? É só no dia a dia, porque cada ser humano é diferente, né? E é interessante que o Parkinson, cada pessoa tem o seu Parkinson. É muito difícil você comparar uma pessoa com a outra, né? A resposta dela é muito interessante. Por isso que eu acho uma doença extremamente interessante. Eu acredito que isso é uma construção no decorrer do tratamento também, né, doutor? Que vai, tipo assim, acaba se criando um afeto, uma construção de vínculo muito forte entre o paciente e o médico. Eu tenho essa sensação com... Como é que eu não entendi? Desculpa, cortou. Assim, que esse processo é uma construção, não dá para ser também de início. Não dá. E essa construção, o Adani falou, é a longo prazo, vamos supor, tem neuro que vai acompanhar você, às vezes por tempo indeterminado, vamos saber, né? E acho que acaba criando um vínculo de afeto mesmo, né? Isso é importante. Ele tem que ter confiança. Se o paciente confia em você, às vezes ele passa mal, vomita o remédio, mas ele insiste, porque ele fala, você fala para ele, não, cara, insiste um pouquinho que você vai. Às vezes o cara passa super mal e continua porque ele confia no médico. E aí depois ele vai embora e voa. Agora, quando ele não confia, se ele tiver uma dorzinha no estômago, não, vou parar, porque ele não tem confiança no médico. Então, mesmo inconscientemente, tudo é motivo para parar, né? Tudo é motivo para parar, porque ele não confia no cara. Agora, quando ele confia, às vezes, quando você cria uma relação tão boa, às vezes, que ele fala assim, puta, eu vou continuar, porque o médico é tão gente boa, cara, ele falou, eu confio nele, ele falou para mim que é bom. Às vezes a gente passa a medicação certinha, bonitinha, começando lento, o paciente passa super mal, fica vomitando, não consegue se adaptar ao remédio, e o cara não troca de médico, ele vai lá em você e fala, ó, passei mal mesmo, você falou que eu poderia passar e realmente eu passei, porque ele já sabia que isso poderia acontecer, ele já estava avisado. Por quê? Porque a conversa foi longa na consulta. Então a conversa longa, explicar os remédios, os efeitos colaterais, isso ajuda. Então o problema não é o remédio, o problema não é o paciente, não é a doença, o problema às vezes é a forma como você passa tudo para ele. Certo. Um tempo de consulta assim, ideal, qual seria, doutor? Nossa, é difícil, hein? Por exemplo, se for uma primeira consulta de um paciente que tem uma doença de Parkinson, por exemplo, e que não sabe, e tem, sei lá, 45 anos, essa consulta vai demorar. Eu acredito que pelo menos ali uns 60 minutos. 50, 60 minutos. Agora, se é um paciente de rotina, que já está bem, que você já acompanha faz tempo, eu acredito que em 30, 40 minutos você consegue fazer uma boa consulta de retorno, né? Aí já está tranquilo, porque você vai ver os efeitos colaterais, vai ver o exame físico, é mais direcionado. Mas do diagnóstico é complicado, porque você tem que avaliar um monte de outras coisas. Nas primeiras 3, 4, 5 consultas é bem demorado, não tem jeito. É difícil, em 15 minutos eu acho impossível. 15 minutos não tem como, você não vai explicar. Talvez a segunda consulta é mais demorada que a primeira, né? Porque a primeira você vai examinar, a segunda você vai falar o diagnóstico, provavelmente, que você vai excluir as outras coisas, e falar os tratamentos, falar o futuro, tirar a dúvida. Então talvez a segunda demore mais que a primeira. Então é complicado, Parkinson não é brincadeira não. E ajuste de medicação? Varia muito também de paciente para paciente ou é demais da conta. O ajuste é impressionante. Claro, a gente tem os estudos, né, que mostram que, por exemplo, o Prolop é uma medicação maravilhosa, mas tem paciente que não aguenta. Nós temos várias formulações de Prolop. Cada paciente, eu falo isso muito no consultório, não se compare com o vizinho, com o tio, com o primo, com sei lá quem que tem o Parkinson, porque ele tem o Parkinsonzinho dele, você vai ter o seu. Cada um é diferente, não compare medicamento, porque você tem cara de 45 anos que está aposentado, que é tranquilo, que é rico, ele está tranquilo, sintoma leve, e você tem cara de 45 anos que está economicamente ativo, sustenta a família inteira. Os dois vão ter tratamentos diferentes, porque um eu preciso ser mais agressivo, porque ele é economicamente ativo, o outro eu posso ser mais brando, mais tranquilo, porque ele está tranquilo em casa, ele tá tem uma vida super tranquila. Então, a mesma idade, a mesma doença com tratamentos diferentes. Depende de uma série de fatores, né? Isso é muito importante dizer. É muito importante dizer, porque a gente tem muitos grupos aí, né? Tanto de WhatsApp quanto de Face. E o pessoal, assim, a gente bate na mesma tecla que a doença é complexa, que a doença acomete a pessoa de modo diferente uma da outra. Mas mesmo assim tem um pessoal lá. O que você toma? O que você toma? Qual é a dose? Não adianta comparar. Então, assim... Isso é comum, isso é quando eu recebo, todo dia eu recebo, doutor, mas eu tenho essa caixinha aqui que meu vizinho falou para eu tomar que é bom, aí chega lá, sei lá, Kineton, ele tomou, é muito bom, aí você não pode falar, cara, você tem que confiar em mim, eu tô falando esse plano, não, explica, por que ele não tá tomando aquele?
Por que o colega do vizinho dele falou que o médico do vizinho dele falou que o melhor remédio de todos é o levodopa e ele não tá com levodopa? Pô, você não tá me passando o melhor remédio que existe para Parkinson? Aí você tem que falar, pô, realmente é o melhor remédio. Já deveria ter falado, né, na primeira consulta. Realmente é o melhor remédio, mas você não tá no momento. Então, cada paciente tem o seu Parkinson. Não tem como comparar. Você pode comparar de maneira geral, né? Mas especificamente não tem jeito. Não é uma formulazinha. Para todo mundo eu passo isso, para todo mundo eu passo aquilo. Eu começo o primeiro remédio. Qual o primeiro remédio que você passa? Não sei. Qual a idade? Depende, que ele faz? depende do sintoma, de como a pessoa chegou. Exatamente. Qual sintoma ele tem? Tremor ou ele é mais rígido? Eu não sei. Se me perguntarem, mas qual que é o remédio melhor que você acha para um paciente? Eu não sei. Você quer que eu fale o quê? Do livro ou você quer que eu fale da vida real? Não sei, né? Então, eu tenho paciente que tem 5 anos e não está usando levodopa até hoje, né? Eu tenho paciente que tem 2 meses que está cheio de levodopa. Então, é muito variável. O Parkinson não é uma doença de neurologista. O Parkinson é uma doença de especialista em distúrbio do movimento. Porque é uma doença extremamente complexa. Não é um AVC que você aprende muito bem na residência. Não é uma enxaqueca, uma epilepsia que você aprende muito bem na residência. É uma doença que a residência você tem uma boa noção, mas você não aprende tão profundamente, porque é uma doença complexa. É verdade, tem toda a razão. Eu adoro que tratar. Doutor, tem mais alguma coisa que o senhor queira colocar nessa parte do atendimento humanizado? Ou a gente já pode partir para as perguntas? Pode partir para as perguntas, ditadora. Ai, gente, só me ofende. Peraí, vamos lá. Vamos voltar para o início. Só lembrando aqui, já que a gente está no intervalo, né? Propaganda. Esse mês a gente completa 6 anos de Vibrar, então aí a gente está fazendo uma divulgação para o pessoal participar da comemoração, fazendo um vídeo. O post está no Facebook do Vibrar e no Instagram também. O pessoal participa. E também, semana que vem, o Rafael, padrinho do Vibrar, e o Dr. José Guilherme, nós vamos estar na live do pessoal da FERB, né, que é um grupo espírita do interior de São Paulo. A gente vai contar um pouquinho sobre a história do Vibrar e também as questões da doença de Parkinson. Quem quiser acompanhar, aí eu vou também colocar depois no Facebook. Se cair o dinheiro dessa live na minha conta, aí eu vou postar na outra. Tadinho. Aqui. Viviane, boa noite. Um monte de boa noite. Aí tem, acho que o primeiro aqui. Miriam. Tomo conta de uma idosa há 2 anos, ela vem piorando, como devo agir? Ela... É a Miriam? Isso. Apareceu aí na tela para ti? Apareceu. Tomo conta de idosa de 84 anos, deve ser Parkinson, né? Ela tem custo constante, agora deu para babar engasgar. Então, é difícil de longe assim, a gente falar de diagnóstico, eu posso estar falando uma besteira, mas pela idade, 84 anos hoje, se a gente for pensar, quando ela nasceu, qual era a expectativa de vida dela? Em torno de 55 anos, a média brasileira. Ela está com 84 anos. Tem uma chance dela começar a ter comprometimento cognitivo, pela própria idade, né? E isso faz com que ela tenha uma dificuldade de deglutir, mas não só pelo Parkinson, talvez por uma alteração cognitiva. Talvez ela possa ter uma outra doença associada, uma doença demencial, que faz com que cuspa, altere o comportamento. Pode não ter nada a ver com Parkinson. Lembrando que a doença de Parkinson precisa de um acompanhamento de fono, né? Fonoaudióloga é importantíssimo. E não é qualquer fono. Mais uma vez, não é uma fono geral. É uma fono especialista em Parkinson, porque tem a técnica específica, chama a técnica de Lee Silverman. É a técnica específica para a doença de Parkinson, para evitar a hipofonia, que é muito comum, né? Um paciente que não faz fono, ele vai diminuindo a voz, vai falando baixinho, vai tendo engasgos. Então, são esses 2 aspectos. Primeiro, ver a cognição dela, né? E segundo, ver essa parte fonoaudióloga. Às vezes, a fono ajuda muito mais esses idosos do que o médico, sabe? Então, é ir no médico e rever a medicação também, fazer uma avaliação. Fonoaudióloga. Também. Você vai pôr a pergunta aí, né? Então, vai. Vou pôr a outra. Gostei desse programa. Gostaria de saber do doutor como ele vê essa alta de portadores que aumenta dia deve ser após dia, né? Tem muito doente com Parkinson, é isso, né? Isso. Então, eu acho que sempre teve. O que está acontecendo é o diagnóstico. E aí é culpa do Vibrar com Parkinson, que está levando informação, que está fazendo treinamento para médico, está fazendo com que a gente abra o olho para saber que uma pessoa pode ter Parkinson com 40 anos, com 50, com 60, 70, 80. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia que podia ter Parkinson com 40 anos nem a pau, não tinha essa noção lá. Então, a informação, para mim, é o diagnóstico que tem aumentado.
Claro, talvez o estilo de vida nosso não tão saudável possa desencadear, né? Pesticida talvez tenha relação, né? Herbicida, enfim, pode ser também. Mas eu acredito que é mais o diagnóstico. Nosso diagnóstico está melhorando. Legal. A Não é isso, Madalena Dani? Com certeza. Madalena comentou: meu primeiro neurologista era muito bom, ele me escutava, mas ele saiu do meu plano, não consegui outro igual. O deputado Ricardo Izar comentou: vibrar com Parkinson, parabéns pelo trabalho, valeu, deputado. Madalena comentou: Cristina Aguiar. Peraí que eu vou pôr dela aqui. Descobrimos há 3 anos o Parkinson do papai. A doutora Michele Ramos é a bênção, mas é uma doença que deixou meu pai em 3 anos muito debilitado, ele não tem mais postura, que anda muito devagar. Faz É físio. difícil. Exatamente. Primeira idade, né? É difícil. Às vezes os idosos tendem a ter mais dificuldade mesmo, mais limitação pela fragilidade do idoso. Então a gente tem que pensar aquilo. O idosinho hoje de 85 anos, a expectativa de vida dele era 55. Então ele viveu muito, o corpo vai desgastando. Então tem a parte articular que atrapalha, tem a parte do cérebro que atrapalha, tem a limitação, a fragilidade do idoso. Então às vezes não é só o Parkinson que causa isso. Às vezes, na verdade, é a própria fragilidade do idoso. O idoso no Brasil, em geral, ele é doença com muita má qualidade de vida, né? Viveu na roça, capinou a vida inteira, arrebentou a coluna. Então, aí tem essas comorbidades. Isso que é o mais importante. Não coloca tudo em cima do nosso Parkinsonzinho, não. Não é tão coitadinha assim também, não. Aqui, comentário da Liliane Custódio da Silva. Minha mãe toma Prolopa, 200 por 50, antes era 4 vezes ao dia, estava tendo muito repuxamento, o médico resolveu diminuir para ela tomar metade do remédio. Ela parou com o repuxamento, mas agora parece que atacou as articulações. Júlio, eu tornozelo inchado, o que fazer? Então, o que acontece do Prolopa, às vezes, o Prolopa, a primeira vez que você utiliza o corpo virgem de tratamento, às vezes ele dura 6 até 8 horas, né? À medida que o corpo vai se adaptando, os receptores vão ficando menos sensíveis. Então, a portinha que o remédio encaixa vai ficando menos receptiva para aquele remédio. Aí o remédio vai fazendo menos efeito, você vai aproximando a dose. Se aproxima, aumenta, e às vezes você aumenta numa quantidade para tentar ajudar o paciente, ele começa a ter discinesia. Aí ele começa a ter discinesia. É tipo né? Fico mexendo o tempo todo. Exatamente. Como evitar isso é muito difícil. O ideal, quando você vai aumentando a dose, que você vê que o paciente precisa aumentar a dose, às vezes você não precisa mudar o Prolopa, às vezes você precisa mudar o organismo. Então, só às vezes você melhorar o intestino, a maioria tem intestino preto, se você melhorar o intestino com hábito alimentar, fibra, às vezes a absorção melhora do remédio e ele faz mais efeito e você não vai precisar aumentar a dose e vai evitar a discinesia. Exercício físico libera dopamina, vai te ajudar no parto. Então, será que esse paciente está fazendo exercício físico? Será que o intestino dele está bem reguladinho? Será que eu posso colocar uma medicação para deixar o Prolopa mais potente um pouco? Será que eu posso estabilizar essa discinesia? O Parkinson é um mundo, é muito difícil eu tentar opinar, mas tem que ver toda essa questão. E também aqui é uma constante, a gente só está lendo aqui. A Madalena, estou amando esse médico, vem trabalhar aqui no Guarujá. Ó, convite para ir para a praia, hein? Ué, se tiver... Como é que é a casa? Manda fotos da casa lá. Boa noite, Núbia. Que bom ter você aqui. Thelma, boa noite. Enilda, vamos lá para a próxima. Alexandre, já dei o recado, Alexandre. Terça-feira, né? A gente vai estar junto aí na live contigo. O deputado Ricardo Izar, a humanização é muito importante no tratamento. Parabéns, doutor José Guilherme. Está evidente que gosta do que faz. Com certeza. Boa noite, Fábio. Você precisa mudar o organismo. Então, só... O que está acontecendo? Não, é o meu celular. Que ela gosta tanto da live que ela faz e assiste. E assiste, entendi. Pra ver com isso. Psicopata, né? Ai, Maria. Vamos tratar a Maria. Eu também sozinha. Ela foi no consultório sozinha. Quando cheguei em casa, ninguém acreditou em mim. É difícil até do paciente acreditar. E às vezes é difícil pro médico também. E às vezes o médico... Às vezes eu tenho pacientes que eu acompanho. Falo, vamos acompanhar por 2 anos pra gente ver mesmo o diagnóstico. Pô, é difícil às vezes você dar o diagnóstico, e às vezes o paciente não confia. Fala assim, confia em mim, vamos tratar. É difícil, não é fácil. Eu acho que tinha que ter um psicólogo ali na hora. Também acho, concordo. Você tinha que... Geralmente eu mando pro psicólogo na hora, assim. Só que eles têm um pavê, até marcar o psicólogo, né? Eu acho que tinha que ter um psicólogo ali no ambiente de trabalho. No SUS às vezes tem, né? Na USP de Ribeirão a gente tinha. O paciente já tinha um psicólogo na hora, enfermeiro especialista em Parkinson na hora, mas é outro planeta, parece, né? A Cristina, doutor, meu pai está muito debilitado rapidamente. Alguma orientação para buscar ajuda?
Não é comum o Parkinson debilitar rapidamente. O Parkinson não faz isso. Essa não é uma evolução clássica da doença de Parkinson. Rapidamente é muito variável, né? Mas se falar em 6 meses ele debilitou rapidamente, isso não é Parkinson. Tem que tomar Pode cuidado. ser parkinsonismo, né? Exatamente. Então eu ia jogar um conhecimento aqui super massa, ela tirou meu protagonismo. Exatamente. Não, mas pode falar qual? Pode falar quais as opções. Não, tem vários. É isso mesmo. Porque você tem que abrir o olho, porque às vezes não é um Parkinson, como ela falou, é o parkinsonismo, é um primo pobre do Parkinson, um primo mais agressivo do Parkinson, responde menos à medicação, tende a progredir mais rápido, né? Então a gente teve live, acho que 2 semanas atrás, sobre esse tema, com a doutora Adriana Moura. Ou não? Tá disponível, então a Cristina pode assistir lá. O que acontece também, né? Às vezes quando é muito idoso, às vezes o cara tá vindo bem, de repente ele começa a piorar, aí você tem que pesquisar outra coisa, às vezes infecção de urina. Às vezes o velhinho faz fecaloma, o próprio fecaloma, o bolo de fezes que acumula e não sai pelo intestino preso, deixa o paciente confuso. Às vezes ele não toma água, o sódio sobe, fica desidratado, então tem que ver todas essas coisas. Não esquece que ele, antes de ter Parkinson, ele é velhinho, geralmente. Então ele pode ter outras coisas de velhinho. Kátia, desse jeito, Maria com meu marido foi igual, ainda falou melhor Parkinson do que diabetes, pressão alta, ficamos sem chão. É difícil. Geralmente a pessoa que recebe o diagnóstico já está ali num momento complicado. Qualquer coisa que o médico falar para tentar, às vezes ele teve a melhor das intenções, né? E aí acabou, não era aquele momento de falar aquilo, né? Mas é complicado, não é fácil não. É muito relativo. A Érida também colocou o relato dela, estava sozinha, sem explicações, sair chorando, foi traumático. Jovem, né? Tem muito jovem aqui, né? Muito. Clenilda, boa noite, Maria Aparecida, Dani, meu anjinho da guarda, e doutor Guilherme. A Clenilda é a mãe do Eduardo. Eduardo tem um diagnóstico de Parkinson e é bem agressivo também. Ela cuida assim, pensa numa super mãe, multiplica por 1000. É a Clenilda. Fica em casa, stop Covid. Deixa eu ver aqui quem. Aqui o pessoal não viu. Ih, peraí, passei rápido demais. Precisamos de um médico assim aqui em. Aonde? Caçapava, São Paulo. Vamos clonar o doutor. Caçapava. Assim, eu acho que eles estão me achando muito bonitinho, eu acho. Jaqueline, tenho 39 anos e sofro com sintomas há 4 anos. Não fecha um diagnóstico. Agora o neurologista diz que posso ter distúrbios de Seguala. Não conheço esse, não. Como é que tem 39 anos, sofro com sintomas há 4 anos. Não fecham o diagnóstico. Distúrbio de Seguala é bem raro, né? É um distúrbio do movimento também genético. Já vi falar. É bem raro, mas são bem Explica diferentes. Explica pra gente. Né? Não é. Então, na verdade, o Seguala ele pode ser um síndrome que pode dar um quadro de distonia difusa. O exame físico é bem diferente. O tratamento não responde muito bem a tratamento. É um diagnóstico de exclusão, geralmente. A não ser que você tenha o poder de fazer aquele estudo genético, né? O exoma, que você vê todo o material genético. Mas, assim, o Parkinson, o diagnóstico é clínico. Geralmente, a não ser que seja muito, muito inicial, a gente não tem muita dúvida de que seja uma doença de Parkinson. Ainda mais quem mexe com isso, quem fez essa especialidade, qualquer coisa que entra, doutor, tem enxaqueca, você sempre está olhando o braço. Nossa, será que vai ter alguma coisa? Será que está lento? Você sempre manda andar, você sempre fica procurando Parkinson, o tempo inteiro. Você vai no aeroporto, não sei se vocês fazem isso, vocês que são pacientes, você vai no aeroporto e fica olhando, será que alguém tem Parkinson? Ele tem Parkinson? Você fica sempre procurando alguém, é interessante. Eu não procuro, mas assim, se passa alguém de Parkinson, aí eu vou falar que a pessoa é Parkinson. Então, isso é interessante. Madalena, Eliane, falei primeiro, disputando já o senhor, tá? Aonde que tá a Eliane? Tá no Guarujá? Eliane, acho que é de Caçapava e a Madalena é do Guarujá. Guarujá. Tá ganhando, né? Ainda bem que o doutor mora em Goiânia, o Enildo. Enildo, gente boa demais. Enildão. Seu paciente? Ele é gente boa, ele me dá vinho caríssimo. Até hoje eu só tomei vinho caro porque ele que me deu. Eu fiquei até sem graça. Gente boa demais, pai de uma colega médica. Bonitinho ele, por incrível que pareça. Enildo, gente boa demais. Jaqueline Camargo, cada dia mais difícil não ter essa definição da doença. Moro em lugar sem opção de neurologista. Às vezes você tem que juntar, porque se for depender do sistema de saúde, você tem que dar um jeito aí, juntar um dinheirinho para capital, né? É difícil demais. O SUS tinha que ter, né? O SUS tem, né? São Paulo tem profissionais maravilhosos no SUS. Muitos concentra aqui em São Paulo, Rio, Minas, né? Esse é o problema. Lia Diniz, doutor José Guilherme, excelente médico. Lia, quem é você? A Elaine colocou umas risadas, deve ser de alguma bobagem que a gente falou, que eu falei.
Madalena Pinho, eu quero. Calma, gente. Calma. Eu não posso. Eu quero Ele é o quê? casado. Eu sou casado. O que você quer? Cláudia Miranda, boa noite de Lisboa. Lisboa. Portugal acompanhando a gente. Portugal é top em neurologia, em doenças de Parkinson. Eles são muito bons em doenças de Parkinson. Érida Corrêa, doutor Guilherme mesmo top, concordo, Maria. Vou pular algumas assim que, peraí, deixa eu ver, o Alex Garcia. Sou paciente, agora vamos para seriedade. Alex Garcia, gente boa, Alex Garcia. Estou super satisfeito, recomendo. Alex, gente boa também. Alex Garcia é outro que não tem cara de Parkinson, vocês falam. Esse cara é novinho. Cristiano, não temos apoio na área da saúde. Tem o deputado, né, que ajuda muito. O deputado que ajuda o Vibrar, ele mas super assim, atuante. tem muita coisa para fazer, tem muita coisa. É porque ele sozinho, não dá conta de... Agora está juntando alguns deputados para poder agregar aí. Por ser mais jovem, sofremos o julgamento das pessoas. Realmente, isso é verdade. Sim. E não Lenildo. Oi, pode falar. Eu lembro que vocês falaram não sei se foram uma doença rara, não sei se você participou de uma live de doença rara, mas eu discordo, parte não é doença rara. Ele é super comum, é a segunda neurodegenerativa. O precoce é. O precoce é considerado. Entendi. Mas não é uma doença rara, né? É super comum, pô. Não é, mas é raro em pessoas jovens. Clenilda, meu desejo é que o caso do Eduardo seja conhecido entre os neurologistas especialistas em doença do movimento. Isso é legal, hein? Tem uma página dele pra gente ver? Podia criar uma página do Instagram. Eu acho que, não sei, ela tem perfil, mas não sei se tem Instagram, não. Seria uma boa, né? Divulgar e tal. Meu fisioterapeuta, Carolina Alberti, meu fisioterapeuta dizia que eu não tinha nada. O que eu tenho é tudo psicossomático. É que o corpo tá sofrendo. Eu pego muito isso também. Eu já fui no psiquiatra, já fui não sei aonde, já tratei de depressão, mas eu continuo com incoordenação nesse braço, já fui no ortopedista, operei meu ombro, tinha uma tendinite, é uma bagunça. Se for, principalmente o jovem, né? Eu já recebi um tapinha no rosto falando assim, você tá com depressão. E era Parkinson. Pois é. Cristiana Aguiar, sou de BH, meu pai mora no interior sem nenhum apoio, é complicado. BH tem neurologista, um dos melhores do mundo. Mas interior não sei como é que é, não. Não sei se... Minas é muito grande, né? Triste realidade dos portadores de Parkinson precoce. Tem muitos precoces aqui, hein? Precoces. Deixa eu ver aqui. Eletrochoque. Desencadeia Parkinson? Não. Roberto. Não tem nenhum estudo que comprova, não. Qual é o eletrochoque mesmo, de residência, assim? Não tem, não. O que você pode ter, às vezes, é quando você tem choque, se você tiver lesão, às vezes isquemia em determinadas regiões. Se você isquemiar uma região, chamada os núcleos da base, aí você pode até ter um tipo de Parkinson secundário, né? Mas isso é extremamente incomum. Você pode ter o Parkinson, por exemplo, vascular. Quando tem um monte de AVC, você faz um Parkinson vascular pelos vasos entupidos, que é mais sintoma nas pernas, né? Elaine Nani Borba da Tinta. Óleo de cannabis ajuda no tratamento? O que você acha, Dani? Eu deixo você responder, porque você falou que eu te interrompi a outra vez, então deixa eu tocar. Então, o problema, o canabidiol tá vindo como a pedra filosofal, como um tratamento para todas as doenças, cura de todas as doenças. Agora inclusive, tem surgido estudos para o Covid e tal. O canabidiol, até onde se sabe, ajuda na psicose do Parkinson. Quando tem aqueles pacientes com Parkinson, geralmente um Parkinson super avançado, que está evoluindo com psicose, o cara começa a ter delírio, alucinação, o óleo da cannabis parece ajudar nesses casos. Ele ajuda também, aparentemente, na ansiedade, mas ele não muda sintoma, não muda a evolução da doença. O cannabis no ratinho é maravilhoso. Para Alzheimer ele melhora, cria neurônio, mas no ser humano... Eu conheci várias pessoas que relataram, mas desistiram no meio do caminho, né? Porque não... É o efeito placebo. E a expectativa é gigantesca, e quando começa não é aquele negócio. O Parkinson tem muito efeito placebo. Se a galera fala, melhor, usa essa pulseira, que você vai melhorar do Parkinson. Ela usa acreditando que vai melhorar, a ansiedade abaixa, realmente melhora transitoriamente, mas depois volta ao normal. Eu descobri Parkinson com 34 anos. Eu vou comandar aqui agora. Carolina Alberto, eu descobri o Parkinson com 34 anos. É novo, hein? Óleo de cannabis também quero saber. Já respondi, Cristina Aguiar. É que a pergunta faz tempo, peraí. Eu nem sei quando. Descobri o Parkinson aos 31 anos de idade. Fotinha dela. Caramba, gente. Núbia, coloca o seu aqui, Núbia.
A Nube é quantos? Não Gente, vou muito contar. legal a galera dessa live, né? O povo vai dando... Você sabe, deixa eu contar uma história. São só 55 minutos de história. Rapidinho, pode? Não, Então, 30 segundos. vai lá. Eu tive uma dor violenta na lombar aqui, aí eu descobri que eu tinha uma hérnia, né? Falei, puta, eu com 20 e poucos anos, eu tô com uma hérnia. Nossa, fiquei super triste, porque me deixou muito mal mesmo, não é uma hérnia. Olha que bosta, né? Uma hérnia. Aí eu fiquei triste, assim, aí chegou um amigo meu e falou, o que você tá meio assim? Ah, cara, tive uma hérnia, tô meio preocupado. Cara, eu tenho uma hérnia aqui na cervical e tranquilo, tô vivendo minha vida. A hora que ele falou isso, me deu uma tranquilidade tão violenta, porque eu me vi igual a outro cara. Eu falei, caramba, né? Não sou só eu, tem outro jovem com hérnia, né? A gente se Olha que coisa projeta, é interessante. automático a gente se projetar, né? Quando a Numa gente vê hérnia, outra. né? Que não é nada. Eu achei muito legal. E você ter outras pessoas para. Não, vamos lá, nós estamos juntos, a gente tudo é Mas jovem, assim, vamos sair juntos. eu acho que assim, essa conexão que a gente tem entre um e outro é muito importante. A gente Muito se sente, legal. não se sente sozinho, sabe? Assim, Não se sente, é uma exatamente. Eu acho que a gente tinha que fazer uma balada de pessoas jovens com Parkinson. Porque se Eu você vê também outras acho. pessoas conversar, seria muito Vai interessante. ser assim, o maior número de Prolopa por metro quadrado, né? Isso é, ué. Coca-Cola com Viviane, Prolopa. Viviane, Ah. 45 anos. Eu só escuto as risadas do meu pai lá do quarto. Você vai estar lá? Tá. Ai, ai. Que deixa eu ver mais? aqui. 45 Daniela. ao ano, toma Prolopa. Toma pro Daniela Sabessa. Tá na lua de Novinha, mel. Daniela. Tá na lua de mel? Ah, tá na lua de Não, mel. lua de mel do com Prolopa. É, Madalena, doutor, qual a cidade Qual você os dados? atende? Ah, desculpa, o Vamos dar senhor pra vai... lá. Eu que estou comandando agora. Peraí, Madalena, qual cidade você vou mudar para lá? Madalena, eu sou casado, Madalena. Mas é Goiânia. No início do Prolopa, fiquei quase 3 meses de cama. Caramba, deve ter tido alguma coisa. Não é comum, né, Dani? Não é comum. 3 Eu saí meses de flutuando cama. quase com Prolopa no início, nossa, parecia uma bexiga cheia de gazela. Assim. Hã? Eu tive uma experiência incrível. Eu tinha muita. Minha mão praticamente, eu me senti que não tinha mais. Aí o dia que eu tomei, muita rigidez. Aí a hora que eu tomei, parecia que tinha devolvido a minha mão. Foi uma coisa assim inusitada, sabe? Eu respondi muito bem, e respondo muito bem. O rígido acinético, né, responde muito bem. O tremor já não responde tanto. Eu fiquei tão feliz. É muito gostoso quando você tem uma resposta boa assim, né? Mas você tem que explicar pro cara, ó, você tá na lua de mel, vamos devagar. Vamos esforçar para ela se manter, mas... Tem muita pergunta, vamos ter que correr e mais rápido, peraí. E eu fui lá para baixo e agora perdi onde eu tava, gente. A Daniela é de Goiânia, eu acho, né? Meu médico é Dr. Delcio José. Dr. Delcio é fera. Top. Nossa, pensei que você ia falar outra coisa. Não, ele é fera. Ele é gente boa. Palavrão não pode, faz pi. Gostei, um encontro de parkinsonianos. Vamos fazer, tá vendo? Vamos fazer. Não, mas você tá no final, né, doutora? Achei onde eu tava. Vamos correr um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Renan Garcia. Meu pai foi no médico, fez o tratamento por pouco tempo e largou. Piorou muito e para piorar, acho que a de síndrome de pânico já está começando a virar esquizofrenia. Pode? Acontece? Não, o Parkinson não virar esquizofrenia, não. A não ser que ele tinha já uma predisposição genética e o fato de receber o diagnóstico, de ter uma doença, desencadeou um pânico que aí sim desenvolveu uma esquizofrenia. Mas diretamente o Parkinson não. O Parkinson lá na frente, algumas pessoas podem desenvolver um quadro demencial, né? Tá, a Carolina também, a Alberti comentando que o Prolopa fez muito mal para ela. Mal. Porque o Prolopa tem que ver o jeito que se inicia. Se você começar com uma porrada, aí acabou. Aí você não aguenta não, porque é forte, né? Exatamente. Mas para os tremores e as convulsões foi melhor. Márcio, agora do Márcio. Márcio é de Goiânia. Márcio, vai no Dr. Guilherme. Marção, Cleiton, Barriel. O senhor vai ler ou eu leio? Dr. Guilherme, eu tomava Prolopa BD 100/25, parece ser novo, né? 4 vezes ao dia, Pramipexol 1 mg uma vez ao dia, Mantidão uma vez ao dia, Prolopa HBS 2 à noite. Sertralina 50. O médico tirou o Pramipexol, no lugar colocou a Zilect, aí comecei a sentir muito peso nas pernas, fico meio enrijecido, que mal consigo levantar da cama e andar. Isso pode ser efeito da Zilect? Não, na verdade, isso não é problema da Zilect, isso é problema dos seus receptores que não estão funcionando tão bem para receber essa
dopamina. O Zilect, ele não dá esse efeito colateral. A função do Zilect é tentar fazer com que o Prolopa dure mais no corpo, que ele seja menos degradado. Talvez essa retirada do Pramipexol fez o Prolopa diminuir um pouco, de forma bem, né, entre aspas, fez o Prolopa ficar um pouquinho menos potente, né? Talvez o ideal é você conversar com ele para ver se volta o Pramipexol. Geralmente o Pramipexol dura pouco no corpo, então a gente não costuma usar Pramipexol só uma vez ao dia. A não ser que seja o de liberação lenta, que não tem de 1 miligrama. Então, eu imagino que é o de liberação rápida. Ele dura pouco, às vezes ia aumentando devagarzinho, né? Várias vezes ao dia. O Parkinson tem uma coisa boa, que tem remédio pra caramba, e tem uma coisa ruim, que você tem que tomar várias vezes ao dia, geralmente, né? Daniela, fraqueza muscular tem acabado comigo. Você tá fazendo alongamento, exercício físico, libera a dopamina através da dança. A Daniela vai fazer uma live dançando pra vocês depois. Quem dera. Vem Cantando, para né? BH. Cantando. Cantando tudo. Ah, cantando ajuda. Nossa, libera mesmo. BH, já fui. Comida maravilhosa. Minha esposa é de Berabinha. Você. Ah, tá. E uma conversando com a outra aqui. Aí, ó, isso é muito massa. Academia é muito bom, né? Deixa eu ver. Musculação é bom. Doutor, a melhora no uso do Prolopa pode indicar síndrome de Segall? Geralmente, você não responde muito, não. Geralmente, quando você responde ao Prolopa, tende a ser mais a doença de Parkinson mesmo. Tem algumas distonias responsivas ao Prolopa também. Algumas vezes o Segall, que tem essa distonia também, pode melhorar. Mas é muito difícil falar. O ideal é examinar, ver como é que você está. Tenho Parkinson, deve ser desde 2006. Você tem 14 a anos. Carmen. Não é o trinome, sim o desequilíbrio. O quê? Não sei. Nem eu. Coloca de novo aí para nós, Carmen, por favor. Clenilda. Gostaria de saber se sentem algum paciente tão novo quanto Eduardo começou os sintomas aos 14. Se atende, né? Não. O mais novo que eu tenho, acho que começou com 29 mesmo. 29 anos. Foi o mesmo da Dani Janzer. Depois que passa a ter muita dificuldade de deglutição e com muitas perda de peso, ainda pode reverter? Reverter? O que você fala em reverter? Sempre a gente pode melhorar no Parkinson. Sempre a gente pode melhorar. A deglutição e a perda de peso, que ela comenta. Não sei quantos anos ele está hoje. Será ele é bem mais velho hoje? Acho que ele está com 20, não? 20? É novo? Eu acho. Clenilda, diz aí para nós. Novo. O ganho de peso, com certeza, ele ganha, dá para ganhar peso. Nem que seja que às vezes você passa uma sondinha, dá uma nutrida, mas sempre dá para ganhar peso, sem dúvida. Regina Oliveira, por que o Mantida causa tantos efeitos colaterais? Porque é colocado de forma rápida. Qualquer remédio de Parkinson, se você colocar de forma rápida, quantidade alta, tomar de uma vez, você vai passar mal. Alguém falou que também parou, não sei o que parou. Carolina, somos de alto risco, precisamos ter paciência, vai dar tudo certo. Boa noite. Boa. Carmen, eu tinha 43 anos, a que recebeu o diagnóstico em 2006. Nova, mas tá bem na foto, hein? Vereadora Sônia Leite, de Bagé, obrigada aí pela participação, por acompanhar nossa live. A Carolina colocou, deixa eu ver aqui de novo, meu fisioterapeuta eu abandonei porque ele dizia que eu era psicológico. Então tem que abandonar mesmo, né? Tem que procurar um que te ajude, né? Vamos lá. Cristina Guiar, é o pai dela, né? Ele tem 72 anos, faz difícil, mas o interior é difícil. É difícil, interior do Brasil é muito difícil. Tânia, muito rica a exposição do médico, parabéns ao Grupo Vibrar por nos proporcionar essas lives. Obrigado por acompanhar. Daniela, passei 1 ano não aceitando a doença quando diagnosticada, é normal? Super. 1 ano, 2, 3, 4, 5, super normal. Só muito não pode não tratar. É verdade. Vereadora, obrigada normal. Aí. Cristina, tadinho, papai é novo, coitado, sim, 2 anos, se você ver, o papai nunca passaria essa doença na vida dele, sempre muito forte. Acho que ninguém espera, né? Muito ruim, né? Doutor, Viviane Cardoso Oliveira. Doutor, por que tudo que se refere ao Parkinson mostra sempre um idoso ou uma idosa? Será que isso também nos faz deixar de acreditar em nós, Parkinson precoce? Isso vem lá do século XIX, né? Quando o Parkinson descreveu, os primeiros eram velhinhos. E isso veio, chegou no Brasil, que é um país de terceiro, quinto mundo, e fica até hoje. Não tem educação na escola. E mal de Parkinson também, né? É o que eles usam. Érica Batista. Infelizmente, nem todos têm acesso a um neuroespecialista em distúrbios do movimento. Pelo SUS, por exemplo, nunca vi.
Então, mas o neuro, ele pode conversar com outros neuros, né? A gente tem grupos de distúrbio do movimento, tem grupo online, tem congresso. O cara pode ir, dar uma estudada e voltar, né? Então, o cara pode se dedicar, pô. Renato Marques da Silva. Prolopa causa refluxo, doutor? Pode até causar, como toda medicação, mas o que mais acontece é que a própria gastroparesia da doença de Parkinson, o intestino de quem tem doença de Parkinson quer ser preguiçoso, ele fica parado. Então, às vezes, você come, não digere, fica parado, ele volta, reflui. E aí você usa uma medicação por cima e interfere mais ainda. Então, se você melhorar o intestino, às vezes a gente usa o bromoprida, apesar que tem uns estudos mostrando que você não pode usar muito tempo e tal, enfim, o bromoprida para fazer esvaziar mais o estômago melhora, sabe? Comer e não deitar, né, logo após, tomar o Prolop em jejum ajuda. Madalena Pinho, doutor, descobri o Parkinson há um ano e sinto muitas dores. O meu neurologista me encaminhou para o reumatologista. Ele desconfia de fibromialgia. O que você acha? É difícil falar, mas o Parkinson pode dar dor, sim. Você tem a rigidez, você tem a limitação do movimento, dá muita dor articular, né? É bem diferente da fibromialgia. O problema é que hoje em dia toda dor muscular que a gente tem, geralmente a pessoa com Parkinson está lá no começo do diagnóstico, já está ansioso, já está depressivo, tem dor no corpo, que é pelo Parkinson, ele vai ser sintoma psiquiátrico com dor no corpo, fibromialgia. Muitos pacientes são tratados com fibromialgia anos antes de descobrir o Parkinson, né? Geralmente, quando você trata a doença de Parkinson, faz físio, alongamento, toma bonitinho, você melhora das dores. Melhora muito. Cristina Guiara, doutora Michele Ramos, trabalha com a doutora Raquel Brant. Doutora Raquel Brant, beijo para você. Te adoro. Madalena Pinho, a casa é boa, doutor, pode vir. 10 minutos para chegar na praia. Aí sim, hein? Doutor, pode falar sobre Covid e Parkinson? Aí o tema é extenso, né? Exatamente. A gente não sabe ainda ao certo se o paciente com doença de Parkinson é fator de risco para Covid. Até onde se sabe, não é. A não ser que seja um parkinsoniano com idade acima de 60 anos. Aí ele vai ser pelo fato dele ser idoso. Eu me coloco como risco. Eu não vou me arriscar. Não, eu acho que se você ter esse pensamento, tudo bem, mas a gente não tem certeza. Eu tive uma paciente eu vi uma paciente com Parkinson, com Covid, ela não desenvolveu mal, ela não evoluiu mal, ela evoluiu bem, ela era dose extrema, acho que 78 anos, ela evoluiu super bem, super tranquila, uma paciente de fora. Mas ainda não se sabe, tá? Porque o Parkinson eu que não quero testar, né? Não vai testar, né? Não vou arriscar. Só fazer uma complemento antes. Posso? Pode. Posso? Não. Ô, doutor, igual no meu caso, eu tenho muita rigidez. Ela pode acontecer interna também, certo? Interna? Pode, você tem uma sensação de rigidez que às vezes no exame a gente não pega tão forte. E a falta, eu tenho muita falta de ar. Falta de ar? A Sim. falta de ar no Parkinson é muito comum, sabe quando? Quando você está descompensado do ponto de vista da ansiedade. A ansiedade da falta de ar. Você acredita nisso? Acredito. Quando você tem uma pessoa... Você fica muito ofegante. Então, quando você pega uma pessoa super bem, igual vocês aí, que tá, nossa, tô com muita falta de ar, você sempre tem que pensar na parte de ansiedade, que causa muita falta de ar. Claro, tem aqueles idosos. Só puxa e não solta. Exatamente, puxa e não solta, puxa e não solta. Claro que se você tiver num período off muito violento, você pode ter uma dificuldade até de puxar o ar, mas não é o mais comum. Entendi. Lenilda, fiquei quase 6 anos com o Eduardo perdendo os movimentos e recebendo diagnóstico de psicossomático. Então, acho que ele deve ter mais de 20. Meu Deus, deve ter. Caramba. A Cláudia, humanização da doença, amor, carinho e ambiente saudável faz toda a diferença. É isso mesmo, Cláudia. Boa, Carmen. Excelente. Tem deve ser Parkinson, né? Desde 2006, tinha 43, o problema não é tremor, tremor, no desequilíbrio toma Prolopa, Vibral, Mantidan e Azilect. Acabei de fazer 60. Carmen, pela foto, você tá bem demais, hein? Carmen Raddatz. Ué. Ô, louco, ué. Fala um segredo pra nós. Que isso, tá bem demais. A vereadora Sônia Leite, lá de Bagé, perguntando, é verdade que o omeprazol acelera a doença de Parkinson? Então, saíram alguns estudos tentando fazer uma correlação do omeprazol com doenças neurodegenerativas, mas particularmente eu não acredito que isso seja verdade, porque a gente não consegue encontrar uma íntima relação nisso não. Na verdade, o que a gente sabe é que são agrotóxicos, herbicidas, né? Água de poço, eles falam, né? São fatores de risco para a doença de Parkinson, né? Se você tiver uma vida desregrada... Tem outra opção? Tem o pantoprazol, tem várias outras opções. Mas não é nada muito comprovado ainda, sabe? Muito difícil comprovar isso. Luciana, você por aqui, que bom te ver. Sim, acho que ela tá com esse diagnóstico, então, né?
Glaucio, bonitinho não, lindo. Deve ser Acho que deve ser para ti, né? Só pode, né? A Luciana confirmando que foi diagnosticada com a doença de Segawa. Aí a declaração de amor, não. A declaração de amor tem que ser para nós, né, doutor? Eu estou com muitas dores nas pernas, estou muito travada. Está muito travado. Tomo Prolop e Azilect. Tem outro remédio? Nossa, tem 1 milhão de remédios, 1 milhão de... Mas tem que passar em consulta, Rose. Tem 1 milhão. Tem 1 milhão de coisas. Até fisioterapia, né? O freezing, né? O freezing, ele é difícil melhorar com medicamento. O freezing que vai melhorar são táticas de fisioterapia. Olha a Clenilda usando perfil falso. Aí, ó. É que acho que ela descarregou dela, tá usando a Maísa. Meu médico disse que a síndrome de Segawa é quando ela Levodopa tem uma resposta de 100% eficaz. Pode ter, mas o exame físico é muito diferente, né? A síndrome de Segawa, um quadro de distonia responsiva a levodopa, uma doença genética, né? Geralmente autossômica recessiva, mas é muito, muito raro, muito raro. Eu só peguei lá em Ribeirão, não tenho no consultório nenhuma. Você acaba fazendo o teste. É distonia responsiva a levodopa. Dani faz a minha pergunta. Não sei, faz de novo. Deixa eu ver aqui. Núbia, ó. Tenho Parkinson desde os 23 e hoje tenho 31. Os tremores e a bradicinesia aumentaram. Deve ser a hora de ajustar a medicação. Nem vou comentar, tá, Núbia? A Núbia é de Montevidéu. Montevidéu? Perto de Rio Verde. Em Goiás, ué. Já falei pra ela ir contigo. Na fronteira. Gláucia Tavares, boa noite, doutor José Guilherme. A Rede Sara faz o teste genético para os pacientes? A Rede Sara faz. Assim, mas eu acho que só em pacientes muito selecionados, né? Só que tiver o perfil adequado, mas faz sim. Que deve ser acompanhado por eles também, né? A Clenilda, no perfil da Maísa, comentando que o Eduardo tem 24 e então tem 10 anos do que começaram os sintomas, que ele começou com 14. O problema dele, eu acho que foi o diagnóstico, demorou a fazer o diagnóstico, né? A Luciana colocou, lindo demais essa live. A live ou o doutor? Explica. Quero consultar com ele, Dani. Eu tô com o... Como é que fala? Sou empresária do doutor agora. Tô com... Como é que é? É empresária, né? Acerte horários comigo. Doutor, não tenho vinho, mas tenho praia. Vamos chamar o Enildo. Aí junta todo mundo. Vai virar festa, né? A festa vai ser lá. A vereadora de Bagé. Maurício. Lá na Pontinha. Boa noite, Maurício Soares, tenho 45 anos, sou diagnosticado com Parkinson há 6 meses. Será que tem direito ao auxílio doença? Tem, até aposentadoria, né? Se quiser, né? Tem que ser avaliado. Exatamente. Mas geralmente eles só afastam e ficam observando. Depois de 5 geralmente anos, fica aí eles... 2 a 5 anos, aí eles aposentam, né? Eu não sei se todo mundo com Parkinson tinha que aposentar, não, hein? Eu tenho bastante dúvida. Depende da condição, né? Da pessoa. É complexo isso aí, hein? Eu não sei não, viu? Porque cada vez mais vão aparecer pacientes jovens, sendo diagnosticados jovens. Se você aposentar mas eu não tenho condição de trabalhar, por exemplo. Não, mas aí você tem quanto tempo, entendeu? 15. Porque se você pegar ali... Então, se você pegar lá uma pessoa com 40 anos e com 5 anos de doença, se você for aposentar todo mundo, você vai dar uma quebrada no país, hein? E quando é professora? O professor já era um estresse, problema. E aí, no caso, cada caso. E aí eu fiquei afastada por 3 meses, mas me negaram o benefício também. E aí você tem que se ajeitar, né, junto à empresa. Você acha que tem que aposentar? Você acha que deveria? Não digo aposentar, mas acho que a pessoa que tem Parkinson precisa de um tratamento, um auxílio doença por questões de... porque precisa de um tratamento multidisciplinar e o tratamento é muito caro. E se ele estiver trabalhando, ele não consegue conciliar tratamento e trabalho. E a empresa não pode também, ele não vai segurar esse paciente dessa forma. Concorda? Eu acho que a empresa pode ter, por exemplo, a empresa que tem uma pessoa com Parkinson, ela vai pagar menos imposto, e esse imposto vai ser, entendeu? Convertido para ela reduzir a carga horária. Se o cara trabalha 8 horas, ele vai trabalhar 4. Se o Parkinson tem um tratamento adequado, ele vai ter uma produção adequada, né? Uma qualidade de vida melhor. Perfeito. Né? Gente, 1h14 de live já. Ana Afonso, sou doente de Parkinson precoce de Coimbra, Portugal. Portugal tem tratamentos. Os remédios são bem parecidos, né? Portugal e aqui.
Só que eles falam pois, depois de cada remédio tem Prolopa, pois. Prolopa, hora, pois. Opa! A Clenilda, Eduardo não come, estou ficando desesperada. Como é que faz, doutor? Tem alguma coisa? Não, o novinho, o menininho novinho? O Eduardo, tem que avaliar. Se ele tiver uma disfagia importante, aí tem que avaliar vias secundárias de alimentação. Sonda, né? Uhum. Até gastrostomia. Mas depende da fono, né? Avaliar. Cris Fará, tremor essencial pode evoluir para Parkinson? Nossa, essa é uma pergunta que dá muita briga em congresso. Em geral, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem alguns estudos tentando comprovar que quem tem tremor essencial tem um pouco mais de chance de evoluir para Parkinson, mas isso nunca foi extensamente programado. Em princípio, quem tem tremor essencial lá com 18, 20, 30 anos não tem um risco aumentado de ter doença de Parkinson, não. Às vezes acontece o sobreposto, viu? A pessoa tem tremor essencial lá a vida inteira, com 45 anos, muda um pouquinho o padrão do tremor e aí ela roda como tremor essencial e, na verdade, ela tem um Parkinson que sobrepôs a uma doença. Igual quem tem hipertensão vira diabético também. Não tem a ver uma coisa com a outra. Legal. Kátia, parabenizando. Obrigada, Kátia. Cristina, adorei a Cristininha. Núbia, coloquei a minha pergunta. Maísa, de onde ele é? Goiânia. Alguém... Ih, fui pro final de novo, gente. E agora? Me perdi. Achei. Gláucia. Doutor Guilherme, as dores tipo cãibra e a dificuldade de andar tendem a diminuir com Prolopa? Depende. Se você estiver tendo cãibra no final do Prolopa, pode ser um efeito de final de dose. Pode ser um efeito de começo de dose. Às vezes o efeito colateral do Prolopa nem sempre é de cinesia. Às vezes pode ter cãibra. Eu tive um paciente que tinha cãibras terríveis. Ele tomava o Prolopa, 50 minutos depois evoluiu com uma cãibra violenta, aí a cãibra passava e aí ele ficava bem. Então é muito difícil avaliar. Se for uma cãibra que na verdade é mais uma rigidez, aí pode melhorar. Agora, se for uma cãibra do Prolopa, pode até piorar se você aumentar. Precisa ser avaliado mesmo. Ana Afonso, qual a relação desidratação e off? A desidratação é terrível para a doença de Parkinson. Na doença de Parkinson, o corpo tem que estar perfeito, tanto para absorver quanto para aguentar os efeitos colaterais, né? Se você estiver desidratado, desnutrido, a medicação vai ter uma potência muito maior e pode não, além de não absorver, quando absorve tem um poder devastador de fazer efeito colateral, né? A pessoa desidratada, desnutrida é muito ruim para o Parkinson, né? Complicado. Marcelo Luiz Belan, descobriu o Parkinson faz 2 anos, faço hidroterapia 3 vezes por semana, ajuda bastante. Nossa, demais. Se todo mundo pudesse fazer, né? Isso poupa remédio, né? Você consegue poupar remédio fazendo exercício físico, você joga os remédios lá para frente. Daniela, meu médico, Dr. Delson, adoro meu médico. Não Foi pode meu fazer também. Propaganda de outros médicos aqui na minha live. Obrigado. Mas ele é ótimo. Deixa o Dr. Delson saber disso. Mas ele é ótimo. O Prolopa engorda? O Prolopa, ele não engorda. Na verdade, a doença de Parkinson tende a fazer você emagrecer, né? Às vezes, quando você tem muita cinesia, você acaba gastando energia sem parar e acaba... o Prolopa não engorda. O que pode acontecer em alguns pacientes jovens é que ele está desanimado, está para baixo, está rígido, cinético. Toma Prolopa, o cara dá uma animada. Vixe, renasci. Aí ele começa a comer. Aí isso pode acontecer, mas não é diretamente o efeito do Prolopa. Doutor, fala do biperideno, 2 miligramas. Biperideno era uma medicação muito utilizada, ele é muito bom para tremor. O problema dele é que ele dá muito efeito cognitivo negativo, ou seja, atrapalha muito a memória. É difícil a gente usar em paciente. Né? É difícil a gente usar em paciente que tem mais de 50 anos. Às vezes a gente usa nos jovens extremos mesmo. O jovenzinho ele é bom, mas caiu em desuso. Dá muita queda em idoso também. Clemilda, Eduardo hoje pula esse debate com Prolopa, mas não pode ficar sem. Deve né? fazer um quadro de cinesia, né? Às vezes era um paciente bom para avaliar DBS, né? A Núbia perguntando se tem que rever. Tem que rever. Nem vou passar essa pergunta aqui, que eu vou ignorar. Montevideo. Mas ele faz consulta online? Não, de parte não tem jeito. Eu só faço aí, com galera, paciente já todo mundo infelizmente, fazer uma excursão para Goiânia. Lá o seu quadro demencial demora quanto tempo para aparecer na faixa, dependendo da faixa etária? É muito difícil. O idoso tem mais chance de evoluir com quadro demencial e problema de desequilíbrio. O jovem tem mais chance de desenvolver cinesia. É isso que a gente sabe, mas é muito complicado. Por exemplo, o cara de 80 anos, depende da reserva. 80 anos, trabalhador braçal, em 10 anos, provavelmente ele vai ter um quadro demencial, porque ele não fez reserva cerebral, né? É diferente de um professor universitário com 60 anos. Ele vai demorar muito mais. E nem todos desenvolvem também, né?
Ela está perguntando também se exercício físico, por menor que seja, pode causar dores horríveis. Isso é normal? Pode causar dores horríveis, mas se você não consegue fazer exercício físico, você pode fazer alongamento, né? Por exemplo, Pilates é maravilhoso pro parque. O parque ideal é você fazer exercício aeróbico, né? Bicicletinha, porque aí você libera mais dopamina. Mas às vezes não dá, aí você faz alongamento. Alongamento é bom também, demais. Aí, Glaucia, não, mas depois você assiste o início, não tem problema não. Amo o meu grupo Vibrar, me devolveu a vida. Ai, que coisa boa escutar isso, de ler isso. Já fiz 3 perguntas, não respondeu nenhuma, doutor Guilherme. Respondeu do Covid, que é complexo e que não tem nada aprofundado. E respondeu também, agora há pouco foi uma pergunta, né? É que a gente está tentando seguir a ordem. Dani, minha pergunta. Não sei, desculpa, repete. Jaque, dizem que os movimentos melhoram, o meu fica bem rígida. O quê? Vou colocar aqui, peraí. Dizem que os movimentos melhoram, mas o meu eu fico bem rígida. Acho que é isso que ela quis dizer. Não, dá para melhorar, sem dúvida nenhuma, dá para melhorar bem. Se fizer tudo bonitinho, direitinho, forçar, troca, remédio, faz exercício, faz alongamento, dá para melhorar. Não conheço ninguém que nunca melhorou nada. Não existe. A Cris fez a mesma pergunta do tremor para... Não, geralmente não. Fica tranquilo. Tânia Maria, doutor Guilherme, cuido de uma idosa com diagnóstico de demência há mais de 4 anos. É possível ela desenvolver Parkinson? Aquela pergunta do início. Pois esses dias notei a mão dela tremendo. Pode. Os pacientes com demência de Alzheimer avançado podem desenvolver uma atrofia do núcleo da base também, principalmente num local que chama globo pálido interno, e aí gera Parkinson. Pode ter sim, é um Parkinson secundário, uma demência. Ela tem 96 aninhos, gracinha. Pode ter sim. A Carmen falando que ela toma. Propantidans Lexifrol. Meu problema é ficarem muito tempo, tem problema no caminhar, perder equilíbrio e travar as pernas. Será que ela fica assim? A perna, o freezing, né, ele é melhor resolvido com fisioterapia. Tem que ser um fisioterapeuta especialista em estudo do movimento. Não adianta um fisioterapeuta geral. Melhora muito o jeito de andar. Tem várias técnicas. Luciana, também tenho muita falta de ar. Nossa. Pode ser da ansiedade também. Ela tem a síndrome de Segawa. Ansiedade. É isso, né, Dani? Zipato, você me representa. Geralmente suas perguntas são as minhas. Fiquei com ciúmes. Não vou mais ler essas perguntas. Acho que é isso, né, Dani? Vamos então tomar nosso vinho. Não, para aí. Peraí, tem mais alguém. Doutor Guilherme, vamos aproveitar o doutor Guilherme aqui, gente. 1h30. Tá. Depois a gente conversa, Cris. Lauro, doutor Guilherme. Sou de Sampa. Meu médico é o doutor Rodrigo Marmo. Conhece? Não conheço, não. Sou da onde? Deve ser Sampa, né? É que saiu Jampa. Rodrigo Marmo? Não conheço. O que fazer para controlar os movimentos involuntários? Tem que diminuir o Prolopa ou tem uma outra medicação para ajudar? Regina Oliveira. É muito difícil de dizer. Tem medicações que ajudam. Por exemplo, na discinesia, o Mantidão é uma medicação boa, em estados muito avançados, a clozapina, mas tem que avaliar. Né? Lauro, meu esposo toma pantoprazol há muito tempo. Qual a dose inicial de Prolopa? A Cris está perguntando. Nossa, é muito variável. Depende muito da idade, é muito variável. Eu sempre começo muito devagarzinho para não ter efeito colateral, mas é muito variável mesmo. Eu tenho paciente tomando 400 miligramas de 4 em 4 horas, mas tenho paciente tomando 50 miligramas 3 vezes ao dia. Então é muito variável. É muito difícil essa pergunta. André Luiz, qual medicamento substitui o PISA? Você fala, será que são similares? O PISA é o Pramipexol, né? É o Pramipexol de liberação lenta. Ele é novo, relativamente novo no Brasil. Mas tem o PISA, tem o... Será que é em relação ao Neupro, que é da mesma classe? Pode ser, né? É porque são medicamentos... Talvez ela quer dizer que o PISA não deu certo, qual remédio eu posso usar, né? Você pode fazer uma misturada de remédio danada. É muito complexo o tratamento medicamentoso, né? Doutor, desculpa as brincadeiras, também sou casada, a Madalena falou. Agora já era, Madalena. Tudo em casa, gente. Agora nós vamos lá na praia. Sou de Curitiba, fala alguma coisa do piperideno. O senhor já falou. Dani faz a minha pergunta, já falei. Lauro, foi agora há pouquinho. Agora comecei a quase... ter muitas dores. Eu sempre me dei bem com o Prolopa. Tem que rever como é que tá o intestino, tem que ver o que ele tá tomando além do Prolopa. Não pode pôr a culpa só no Prolopa, não. Né? Tem que rever tudo isso aí, exercício físico, alongamento.
KKK, linda Luciana, demais. Obrigado. adorei a ideia. Jaque, nova, acho que ela quis dizer que ela é nova, né? Nova Nova. York. Nova York? Não, tô brincando. Gilson, eu iria fazer a cirurgia para a colocação do marca-passo cerebral esse ano, mas com essa pandemia acho que não vai acontecer. Acho que tá tudo espera suspenso, um né? pouco, joga pra frente, mas vai dar certo. Eu sou cirurgiã dentista e tenho Olha, Parkinson. tá trabalhando? Será? Bacana, Eu hein? conheço várias pessoas com. Também tem uma. Maísa, não se preocupe com a previdência, doutor. Preocupamos com a condição do indivíduo. Verdade, uma boa frase. Tá no direito dela. Sou maquinista e aí, tenho Parkinson há 4 anos para Tá trabalhar, trabalhando né? ainda? Será? Acho que a dificuldade Tem dele gente que é às essa. vezes se aposentar vai ganhar menos, né? Tem isso também. Complexo. Gente, tem muita coisa. Deixa eu ver. Fui diagnosticada com 33 anos, hoje tenho 41, não consigo fazer o que fazia antes. Acho que ninguém consegue fazer o que fazia antes, depois do Parkinson. A Maísa, que é uma consulta online. Marcos, tenho 57 anos. Novo, o povo é bem novo nessa live, hein? Glaucia, por que é tão difícil diagnosticar o Parkinson? É Glaucia, desconhecimento. Desconhecimento. volta no início lá que você vai ver. Desconhecimento mesmo. Sonda não, os fones já indicaram, pelo amor de Deus. É a Então, Clenilda. aí, ó, às vezes a sonda precisa, parece ser um negócio, mas melhora muito a vida, né? Nutrição. Se alguém indicou, tem que tomar cuidado, senão faz pneumonia. Engole errado, vai tudo pro pulmão. Não, nem todo mundo que tem Parkinson consegue aposentar. Infelizmente é isso. Infelizmente, isso é verdade. Núbia, para de ser preguiçosa e vai para Não, Goiânia. vem Quer pra te levar para Rio Verde. É do lado daqui. Boa A noite. privação, uma pergunta aqui. A privação da Ana, a privação do sono se está diretamente relacionada com o off? Com certeza. Com tudo, né? O sono no parque tem que ser perfeito. O cara tem que dormir se é 8 horas, 9 horas, 7 horas que repara o seu corpo, ele tem que dormir. O corpo do parque tem que estar em equilíbrio para ele receber as medicações e para a doença não avançar mais rápido. Tem que alimentar bem, tem que fazer atividade, o intestino tem que funcionar, tem que dormir bem. Quem dorme mal, o cérebro fica estressado, fica mais inflamado, entre aspas, e é pior para o parque. É terrível, não é bom. Ô Maria, acessa a diretoria lá e vê com a Ione se tem alguma pergunta extra fora aqui do que eu estou vendo. Cris, tem algum problema começar a usar medicação tardiamente? Meu marido descobriu Parkinson há 2 anos, mas ainda não sente necessidade de medicação. Não é bom. O ideal é você, sempre que você tiver o diagnóstico, você tratar. Tratar com... Já começar tem medicações, tem medicações super levezinhas, super fraquinhas, e fisioterapia e vambora. Legal, amei. Então faz aí para nós. Peraí, deixa eu só tirar aqui. Da Ana Afonso não foi feito, né? Essa é a pergunta. Não, mas aí tem que ver se já chegou lá embaixo, né? É porque sou de Curitiba, tá certo. Vê A Cris Fará. Fará. A Cris Fará. Não, tem da Madalena. Doutor, não sinto fome de jeito nenhum. É do Parkinson? Às vezes alguns pacientes sentem hiporexia, perda de apetite, diminuição do apetite, principalmente por efeito colateral das medicações. Isso pode acontecer mesmo. É mais comum nos pacientes mais idosos. Nos pacientes mais jovens não é tão comum. Às vezes você tem que usar estimulante de apetite, porque a alimentação tem que ser muito bem feita, né, no parque. Você não pode desnutrir de jeito nenhum. A Carolina está falando que o Eduardo tem demência. Depois eu passo para você o caso do Eduardo para a gente falar. Clenilda. Ronan, tem 46 anos e tenho Parkinson desde 2014. Trabalho como inspetor de alunos em um colégio tradicional do Rio de Janeiro, mas não penso em aposentadoria por enquanto. Mas fico muito travado e cansado. Então, tem gente que não quer aposentar. Eu tenho vários, peraí. Vem cá, meu Deus do céu, vem cá. Aí, ó, já tá aloprando com a live. Ai, que fofo! Meu Deus. Tá chorando aqui, ó. Ele tá falando, Dani, acaba a live. Tô brincando. Então, gente, aí eu vou ver aqui. Falta pouco. Então tá. Não falta muito. Que fui. Amo vocês do Vibrar. Fica com ciúmes não, Dani. Eu tenho muita rigidez e tremores e dificuldade para andar. Márcio, também igual a Núbia. Você tá perto do doutor, vai nele. Né? Boa noite, minha mão esquerda está sempre contraída. E quando tento abrir, treme muito. Vera Lúcia Anjos. É legal avaliar, né, doutor? Avaliar. Ela pode estar em período final de dose, ser assim o tempo todo, né? O Laura do João Pessoa colocou aqui. Cris, fisioterapia com eletroneuroestimulação é indicado?
A melhor fisioterapia é a de alongamento, para você fazer alongamento, manter a postura, a de marcha e a que gasta energia, o aeróbico. Mas também ajuda. A eletroestimulação é bom para dores, né? Quadro de dores, de causa muscular, né? Elaine, neoprodesivo caríssimo, é muito importante ou posso ficar sem? Tem outros equivalentes de comprimido muito mais barato e disponível no SUS. Cláudia, tenho muita discinesia após a dose do Prolop. Tamo junto, Cláudia. Discinesia é difícil de tratar, mas dá pra melhorar, hein? Dá pra melhorar. Vera Lúcia, peraí. Tenho muita dor e contração na mão esquerda. Se tento abrir, ela treme muito, tomo Prampegsol. Tem que ver se Tem que ver. Vera, tem a live sobre DBS. Tem a live sobre DBS, Vera. Oi! Como que é o nome dele mesmo? Simba, eu tinha... meu Deus, sonda aos 24. Gente, então, deixa eu ver, não tem mais nenhuma pergunta mais, não. É só comentários. Márcio vai no Dr. Guilherme, Núbia também. Gente, muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Doutor, muito obrigada. Foi muito legal. Foi bom. Vamos ver se a gente faz mais para frente. Agora pode falar, Maria. Pode falar. Não, eu queria agradecer ao doutor, foi um prazer conhecê-lo. Eu acho que a inspiração da noite, assim, que outras pessoas, outros especialistas, vejam como espelho, como referência. E é tão bom escutar quando tem a pessoa, o lado humano operando, além de um profissional. Eu acho que qualquer segmento que você for fazer, você tem que fazer com amor, com doação e não ficar apegado a status, né, e ao financeiro. Porque, assim, eu tenho certeza que muitas pessoas se sentiram acolhidas nessa noite com a fala do doutor. Então, tipo assim, isso é muito importante para nós, escutar alguém tão jovem, mas com tanta sabedoria, eu falo que sabedoria do alto, sabe assim? Muito obrigada. É tudo plástica. Eu estou encantada, foi um prazer mesmo. Sabe assim, a Dani, eu já tinha acompanhado os vídeos, eu tenho assistido os vídeos no YouTube, e eu, sabe assim, já tinha esse olhar, mas hoje ficou mais ainda em evidência. Muito obrigada, doutor, e sucesso na carreira, viu? Obrigado, espero um dia que fazer uma avaliação também com o doutor, vai saber, né? Mas aí tem médicos muito bons, aí tem eu estou feliz aqui em Rio Preto, sabe? Estou muito feliz. Graças a Deus. Você conhece Rio Preto, doutor? Conheço, eu fui uma vez fazer uns cursos aí. Muito bom. Talvez possa ser que o doutor conheça pelo médico. Quem é? O Carlos Rocha, doutor Rocha. Ah, sim, conheço. Então tá bom. Ele é ótimo. Excelente. Muito boa mesmo. Muito bom. Então tá bom, obrigada, doutor. Obrigado, viu? Um abraço. Um abraço, até mais. Beijo. Tchau. Até mais, tchau, gente. Obrigadão. Ai, não, meu Deus do céu.